Você grava vídeo, você gera conteúdo, seu conteúdo é bom, o nicho ele é bom, você edita, fica tudo lindo, perfeito, é maravilhoso, mas na hora que você posta, não tem a performance, não tem o engajamento, não tem o resultado que você gostaria ou o potencial resultado que esse conteúdo seu deveria ter. O problema não é o seu vídeo, não é o conteúdo, não é a edição, não é o nicho que você escolheu, mas pode ser que o problema seja o roteiro. O roteiro, que é toda a estrutura do seu conteúdo, o roteiro que ele é praticamente o esqueleto do que você cria. Então, ou seja, a edição, ela é uma parte, sim, o nicho que você escolhe também, sim, é como se fosse a alma desse corpo, mas o que estrutura todo esse conteúdo, da forma como você fala, para quem você fala, os ganchos que você usa, as hashtags que devem ser utilizadas, a técnicas de SEO para que esse vídeo seja bem posicionado, seja bem estruturado, para que o público encontre esse vídeo, o storytelling, a retenção, ou seja, tudo isso está dentro do roteiro. E pensando nisso, eu criei a rainha dos scripts, ela que é para me ajudar na dor que eu justamente tive muitas vezes para essa criação dos roteiros. E por que eu estou disponibilizando isso então? Justamente porque eu compartilhei isso com algumas pessoas, eu vi que podia ser uma ferramenta que poderia ser usada por criadores de conteúdo e também por pessoas que trabalham criando roteiro para outras pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade em criar roteiros, inclusive pagam pessoas para criar roteiros para elas. Você pode ser uma dessas pessoas e ter uma ferramenta em suas mãos para desenvolver roteiros para criadores de conteúdo, porque às vezes você tem vergonha de aparecer na câmera, às vezes você não quer se expor, mas você conhece alguém que tem facilidade com câmera, tem facilidade com aparecer, tem facilidade com. Não tem problema em se mostrar, em se expor, e você pode vender muito bem esse tipo de serviço para essa pessoa. Então, seja, acabei criando uma ferramenta que é monetizável, tanto para você, para mim, eu posso muito bem criar roteiros para mim, para o meu canal, para os meus canais, assim como eu também posso vender roteiros para pessoas que têm dificuldade em desenvolver roteiros, certo? Então essa é a rainha dos scripts. E por que também eu criei a rainha dos scripts? Justamente porque, antigamente, eu criava roteiros de uma forma assim totalmente aleatória, totalmente improvisada. Não tinha estrutura, não tinha uma estratégia, falava de um assunto, depois falava de outro, ou seja, não tinha como o algoritmo, o meu público saber o que de fato eu estava falando e quem eu queria alcançar. Então nem o YouTube sabia o que eu estava fazendo e nem meu público sabia que eu existia, porque um não conseguia conversar com o outro por falta de uma estrutura, um bom roteiro. Então, como eu disse para vocês, eu criei a rainha dos scripts, que ela tem justamente foco em storytelling, em retenção e essas estratégias de SEO, né, para que o meu conteúdo esteja posicionado no lugar certo para as pessoas certas. E nesse vídeo eu quero mostrar para você de uma forma totalmente prática como você pode pegar, por exemplo, uma notícia na internet, que foi isso que eu fiz. Você pega uma notícia na internet, uma notícia que já existe na internet, ela já está lá, pode pegar essa notícia, modelar ela para a sua forma de escrever, para o seu modo que você quer transmitir e expressar essa informação, e transformar isso num vídeo. E pegar esse vídeo e colocar no seu canal, monetizar o seu canal. Às vezes é um canal de esportes, às vezes é um canal de notícias, às vezes é um canal de economia, às vezes é um canal de fofoca, enfim. É você com a sua criatividade, o seu nicho e o seu público. E eu quero mostrar para você, aqui nesse vídeo, como que a rainha dos scripts pode te ajudar nisso, beleza? Então vamos lá. A rainha dos scripts, para que nós possamos entender bem o funcionamento dela, ela é desenvolvida por 7 etapas. Nessa primeira etapa, ela vai pegar as informações que ela precisa, né, para que ela possa gerar o conteúdo. Depois ela vai te dar um feedback, ela vai gerar um gancho, vai te dar a estrutura do roteiro, né, que ela vai gerar. E depois ela vai escrever bloco por bloco, porque ela vai separar essa estrutura por blocos e cada um desses blocos ela vai gerar o roteiro desses blocos. Então, ou seja, tudo muito bem estruturado. Depois que a gente termina essa fase dos blocos, ela vai gerar então o título para aquele vídeo, ela vai te dar uma lista e você vai escolher o melhor título que você gostou. Depois daquele título, ela vai gerar a descrição, usando já as técnicas de thumbnail, usando também, thumbnail não, as técnicas de SEO, de storytelling, e depois ela vai gerar
15 palavras-chave, 15 hashtags para que o público consiga entender e o algoritmo consiga entregar isso para o seu público. Perceba que não é um GPT qualquer, não é um GPT que você simplesmente vai lá e escreve, cria um roteiro para mim de coisa X e vai te jogar um roteiro totalmente raso, com coisa totalmente aleatória que só vai te dar um assunto muito raso. Não. É uma coisa completa, profissional, e você de fato pode sim monetizar com isso, beleza? Então chega de conversa fiada, vamos para o que interessa, o funcionamento da rainha dos scripts, que foi desenvolvida por mim, João Marcos. Então eu quero criar aqui nesse momento um roteiro para o YouTube. Esse roteiro vai ser um roteiro longo, porque vai ser um vídeo de 4 minutos, por exemplo, 4, 8 minutos. Então, um roteiro longo. Ela vai ler aqui e vai falar, vai pedir as informações necessárias para que ela então já possa ir trabalhando em cima desse roteiro. Então, nessa primeira etapa vai ser o briefing. Eu já havia testado antes, aí o que eu fiz? Eu vim aqui no YouTube, não, vim no Google, digitei assim, ó, notícias. E o Google me deu as principais notícias que está acontecendo nesse momento. Então, há 13 horas, eles falaram sobre essa notícia aqui, ó, fraude do INSS, reembolso a vítimas nesta quinta-feira. Eu fui lá e cliquei nessa notícia aqui. O que eu fiz? Bom, achei interessante, dei uma passada de olho na notícia, achei promissora, achei que seria uma notícia legal se porventura eu tivesse um canal de notícias no YouTube, por exemplo. Então, eu fui lá, copiei esse título aqui e colei. Aí o que eu costumo fazer? Eu, João Marcos, costumo fazer. Eu pego um bloco de notas, eu abro um bloco de notas aqui no meu computador e vou respondendo cada uma dessas opções que a rainha vai me pedindo. Então a rainha me pede o título, o objetivo, o público, a duração, o estilo, a plataforma, as palavras-chave, o vídeo de referência ou o link de referência para que ela possa desenvolver o roteiro e o tom emocional desejado. Aí quais foram as informações que eu escolhi para mim, né? Então eu coloquei aquele título que eu acabei de mostrar para vocês, que eu copiei e colei. Aí o objetivo, eu quero que ela gere engajamento, né? Eu quero engajar e eu quero viralizar. Qual que é o público-alvo? Pessoas interessadas em economia e política. Qual que é a duração desse vídeo? Aproximadamente 4 minutos. Qual que é o estilo? Bom, eu pedi para que ela escolha para mim o melhor estilo. Então ela pode simplesmente pegar essas informações desse briefing e escolher qual que é o melhor estilo que se adequa a esse vídeo, se caso você não tiver nenhum estilo em mente. Qual que é a plataforma? YouTube. As palavras-chave, eu também quero que ela escolha e gere as palavras-chave, as melhores no caso. Aqui eu coloquei o link daquela matéria, então, ou seja, eu vim aqui, copiei o link e colei o link aqui. E o tom emocional desejado para esse vídeo, eu quero que ela gere um roteiro com um tema bem polêmico, com um tom bem polêmico. Então eu pego todas essas informações, mas lembrando que você já pode digitar as informações diretamente aqui, não tem problema nenhum. E ela então agora vai analisar. Bom, agora ela vai para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? Ela vai dar o feedback de todo esse roteiro, já falando quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e quais são as melhorias que a gente poderia fazer. Então, ela já me falou aqui quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e uma solução para os pontos fracos. Então, eu não vou ler todos aqui, também não vou ficar brincando, né, em cada uma desses pontos fortes ou fracos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas quando você estiver desenvolvendo o seu roteiro, você presta bastante atenção nos pontos fortes, vê se você concorda nos pontos fracos também, e vê se a sugestão de solução para os pontos fracos estão de acordo com o objetivo, com tudo aquilo que está alinhado no briefing do seu roteiro, beleza? Vamos seguir para a próxima etapa, então, que agora ela vai criar o gancho para nós. Então, o que ela faz no gancho? Ela vai lá, pega o briefing, pega o feedback, junta os dois e ela vai escolher qual que é a melhor técnica. Tem algumas técnicas aqui dentro desse GPT e ela vai sugerir qual que é a melhor técnica para esse roteiro. E também vai justificar, ó, essa é a melhor técnica de gancho, por quê? Ela aqui está falando que é uma abertura mais poderosa, com tema polêmico, piriri, parará, tarará. Então, aqui ela dá até um exemplo. Dona Maria acordou com quase R$ 400 a menos de benefício. Então, ou seja, ela vai contar uma historinha aqui de alguém que foi prejudicado por essa situação. Para quê? Para criar curiosidade, para que a pessoa fique presa, para que a pessoa veja aquela informação e continue para saber o que aconteceu. Então, ou seja, que ela já começa a gerar retenção, já começa a prender a pessoa no vídeo.
É que agora ela vai começar a gerar a estrutura do roteiro, que é a fase 4, a quarta etapa da rainha. Então aqui nessa etapa, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, ela vai gerar toda a estrutura do roteiro. Nesse caso aqui, ela falou que ela vai gerar 4 blocos, e em cada um desses blocos ela vai ser uma abertura com a mini história. O segundo bloco vai ser uma explicação sobre a fraude. O terceiro bloco vai dar os detalhes sobre o reembolso e como solicitar. E no último, vai dar um alerta final e vai dar uma CTA de engajamento. Agora sim, a gente pede para que ela desenvolva na fase 2 os textos de cada um desses blocos. Então, que agora ela vai começar a escrever, né, em média de cada um desses blocos vai ter de 140 a 160 palavras por minuto, né? E então aqui ela começa a escrever. Então, aqui agora a gente já começa a ter todo o corpo do roteiro, de tudo aquilo que a gente precisa falar nesse vídeo aqui. Eu vou pausar nesse momento aqui para eu gerar todos os blocos e eu já volto aqui com todos os blocos já gerados. Prontinho, já terminou de gerar o último bloco, que foi o bloco número 4. Então aqui a gente vê que ela já acabou de gerar todos os blocos. Cada um dos blocos tem o texto, né, que a gente precisa falar. Ah, mas não gostei de tal coisa, não tem problema nenhum. No final desse vídeo eu vou te mostrar como que a gente joga todas essas informações num documento do Google e a gente pode ali manipular essas informações. Então aqui, quarta etapa concluída, que é o roteiro, e agora ela vai partir para o título, a descrição e a frase do thumbnail. Então sim, eu quero que você siga para o título. Percebe que ela vai fazendo cada tarefa por etapa. Ela não entrega tudo de uma vez, justamente para que não dê um conteúdo raso e nem que ela se perca no meio do processo. Então, esse GPT ele tem uma tarefa grande, né, que é de dar vários tipos de, de resultados para nós, sendo eles o gancho, o roteiro, o título, descrição, thumbnail, hashtag. Ou seja, se a gente pedisse isso tudo uma vez, ele ia dar um resultado, ia dar uma coisa muito rasa, muito sem graça para a gente. Mas se a gente dividir isso por etapa, então ele consegue terminar essa tarefa e processa a próxima. Termina aquela, processa a próxima. E isso então faz com que os resultados sejam melhores. Então vamos lá. Eu vou Vamos escolher aqui qual foi desses 10 títulos com potencial clique, né? Que seria os clickbaits, né? Um clickbait um pouco mais controlado, nada muito perigoso aqui para que você não tome nenhum banimento, nenhuma penalidade. Mas vamos lá. Você pode ter dinheiro ao receber INSS? Não. R$ 400 sumiram do benefício dela. Agora o governo responde. É interessante, mas esse caso aqui teria que ser real. Atenção aposentados, reembolso do INSS começou. INSS devolve dinheiro de golpe silencioso. Vixe, isso aqui é perigoso. Isso aqui chama bastante atenção. Se, se você recebe INSS, precisa ver isso hoje. Ó, interessante isso daqui, principalmente para aqueles que são aposentados. Fraude INSS, reembolso disponível. Saiba como solicitar. Isso aqui também é legal, hein? Que imagina todo mundo que foi prejudicado por isso já tem um vídeo ali mostrando como que você solicita o reembolso do INSS. Beneficiários do INSS são vítimas de golpe em massa. Isso aqui já está batido já. Bancos foram longe demais. INSS inicia reembolso imediato. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que algum banco não goste dessa informação. Mas vamos lá, vamos pegar essa daqui, ó. Fraude de INSS. Reembolso já disponível. Saiba como solicitar. Essa aqui vai ser a frase, gostei dessa. Então eu já escolhi qual vai ser o título, né, do meu vídeo. Aqui agora ele vai escrever qual é a descrição, né, com uma SEO otimizada, beleza. Já me deu aqui a frase da thumbnail, INSS vai te devolver o dinheiro? Olha, ponto de interrogação, hein? E agora a gente segue para a próxima etapa, que é as palavras-chave, ou as hashtags, né, para que o meu público consiga encontrar esse vídeo com mais facilidade. Então aqui agora já desenvolveu as 15 hashtags aqui também. Pode ser que às vezes ele crie isso aqui por ordem de prioridade. Nesse caso aqui ela já desenvolveu tudo de uma vez. Às vezes ele quebra, tipo, 5 tipos de palavra-chave, depois mais 5 tipos, depois mais 5 tipos. Mas de toda forma ele vai te dar 15 palavras-chave para você utilizar no seu vídeo, ok? Beleza, e agora como é que eu posso manipular? Última etapa, a etapa da revisão. Então sim, eu quero que você revise todo esse conteúdo. E aqui ele vai falar o que ele já fez, vai dar para nós também um potencial, né,
qual é o potencial desse vídeo, quem que ele pode alcançar, o que que ele pode fazer, e depois vai dar uma nota final para nós. E também vai dar sugestões daquilo que precisa ser sugerido. Potencial alcance, potencial viralização, tema é polêmico, com apelo emocional utilitário, com alta chance de compartilhamento, legal. Potencial de conversão, inscrição e engajamento, bom uso de CTAs, beleza. Os pontos de melhoria, ele fala, legendas dinâmica, utilizar recortes do G1 ou prints de denúncias reais, legal. Explorar Reels, shorts derivados com trechos impactantes do vídeo, ou seja, eu posso pegar esse vídeo que é longo e transformar em vídeos pequenos para que isso possa ser mais impactante. Adicionar cards e telas finais, legal. A nota que ele deu para nós aqui é o 9.5 e justifica o porquê dessa nota ser o 9.5. Se caso eu queira, né, reescrever esse roteiro aqui com os pontos de melhoria, é só eu falar assim, sim, eu quero que você reescreva o roteiro com os ajustes. Agora, se não, já está finalizado o seu roteiro. Então, para você que ficou interessado na rainha dos scripts e queira adquiri-la, além da rainha, né, você já tem esse vídeo aqui como um tutorial de uso, você vai ter também esse documento aqui, que é para você estruturar, para você colocar o seu roteiro, né? Então, nessa parte aqui do roteiro, você vai colocar o quê? Os blocos. Então, você clica aqui no bloco, copia ele e cola aqui. Vem no bloco 2 e vai fazer isso até o bloco, até o último bloco. Se não me engano, foram 4 blocos criados, né? Bloco 3 e o bloco 4. Você percebe que cada um dos blocos tem uma CTAzinha, justamente para que a pessoa ali continue no vídeo e você vai se interagindo com ela. Bom, o título que eu escolhi foi esse aqui, fraude de INSS. Ah, mas não gostei desse título. Não tem problema, você pode escolher um título da forma que você achar melhor. A descrição, então a gente pega toda essa descrição aqui. A thumbnail, INSS vai devolver teu dinheiro. E as hashtags que ela gerou para mim. Prontinho. Feito isso daqui, o meu roteiro já está pronto. Basta agora eu pôr em prática, né? Gravar o que eu preciso gravar, depois editar e está feito o roteiro aqui desenvolvido 100% com a inteligência artificial, com a minha GPT, que é a rainha dos scripts, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Se você ficou interessado em ter essa rainha, para que você possa gerar os seus conteúdos ou trabalhar como roteirista para alguém, quem sabe, fazer desse seu conhecimento, né, fazer dessa sua disponibilidade, usar essa ferramenta como uma forma de você monetizar. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um contato meu para que você possa entrar em contato comigo e eu disponibilizo para você então tanto o GPT da rainha dos scripts quanto o documento aqui para você estruturar os seus roteiros, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gostou, o que você achou da rainha dos scripts, o que você melhoraria nela, o que você tiraria dela. Eu quero saber, pode contar para mim. Eu vou responder todos os comentários e eu espero que você tenha gostado e esse vídeo tenha agregado em alguma coisa para você. Beleza? Tamo junto, até mais.